Uhul! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no seu canal Compartilha Cristão. Eu estou muito feliz de neste domingo estar juntamente contigo. Eu desejo a você uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana poderosa no Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando os teus negócios, continue abençoando a tua família, a tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Ok? E que em todo tempo a presença, o amor, a paz do Senhor esteja abundantemente dentro dos vossos corações. Beleza? Eu estou muito feliz, como eu já falei, tá? Para mais um Compartilha Aventuras pelo Reino de Deus. Uhul! E a aventura deste domingo está fantástica, está maravilhosa, pois foi uma das últimas aventuras que eu vivi com o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo e o Papai Cheiroso, né, nesse tempo, e eu quero compartilhar com você. E é claro, trazendo um ensino, um compartilhamento da parte do Espírito Santo de Deus, uma revelação que pode mudar a sua vida. Por que pode? Por que não vai? Porque só vai mudar a sua vida se você, assim como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, renovar a sua mente por meio do Espírito Santo de Deus. Porque você pode ouvir e ser só mais uma história que você ouviu, só mais uma informação que você obteve, né? Então, fica por isso mesmo, não ocasiona nada. Mas você pode ouvir e dizer, uau, isso é maravilhoso demais. Deus, eu quero isso. E você vai e começa a fazer as mesmas coisas e que eu estou fazendo. Começa a ter as mesmas experiências que eu estou tendo, experiências ainda maiores. Porque o Senhor Jesus falou em João 14, que aquele que crê em mim farão as mesmas obras e obras ainda maiores. Então não é invenção da minha cabeça, não é heresia, tá? Nada fora da Bíblia, é tudo Bíblia aqui para a glória e a honra do Senhor. Você está pronto? Você está pronta? Então, em nome de Jesus, a minha oração é que a partir desta revelação, deste testemunho humilde e simples, você tem a sua vida transformada, a sua mentalidade transformada para a glória de Deus. Uhul! Então bora lá. Quero compartilhar com você o dia em que um amigo meu, tá, um irmão nosso, foi curado. Ele recebeu cura e recebeu um milagre. É isso aí. Então vou compartilhar com você, tá bom? Um dia desse aí, porque eu não lembro a data exata, mas foi na segunda-feira, exatamente, na segunda-feira da semana passada, ou dessa semana. Já iniciou a semana, hoje é domingo, é semana passada, ok? Se eu não me engano, no dia 24/8/2020. Alguns de vocês já sabem, né? Já falei em um dos podcasts aqui. Eu sou profissional de educação física, então eu dou aula de treinamento, aula de musculação, aula de treino funcional, de crossfit, de cross-train, etc, etc, etc. E esse amigo e irmão, que eu vou falar o nome dele, eu pedi permissão. Uhul! O nome dele é José, tá? Ele é vizinho nosso, ele é irmão nosso, graças a Deus, nascido em Cristo Jesus, está crescendo aí na graça e na verdade do Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ele treina comigo. E nesta manhã, a gente estava treinando, estava já no final do treino, eu senti uma leve, vontade, foi uma vontade de perguntar a ele, José, eu quero te falar para ele, José, eu quero medir as suas pernas, tá bom? Eu posso, ao final do treino, medir as suas pernas? Senta aqui na cadeira, tal, relaxa as tuas pernas que eu quero medir elas. Eu senti essa vontade e atendi essa vontade. Eu não sei, não vou espiritualizar dizendo, uau, foi vontade do Senhor, Deus falou mais uma vez comigo, eu não sei. Mas me veio muito mesmo essa vontade, entendeu? Eu sempre tenho vontade, mas me veio e eu peguei e medi. Quando eu medi, a perna dele era uma menor do que a outra, olha, era muito menor, muito menor. E ele é alto, é um jovem alto, magro e tudo mais, então não dava para notar, eu não tinha percebido ainda. Mas, atendendo, essa vontade, a gente percebeu, ali medindo, que sim, uma perna era maior do que a outra. A perna dele direita era menor do que a esquerda. E é isso, foi medido com o sapato, depois tiramos o sapato, medimos novamente, constatamos,
Depois eu pedi para ele colocar o sapato e tudo mais, novamente. E eu perguntei a ele, como de praxe: José, você quer que a perna ela alinhe-se a outra, ela cresça e alinhe-se a outra? Ele falou: eu quero. Eu falei: beleza, não feche os olhos, preste muita atenção, olha aí, bora lá. Segurando as pernas dele com muito carinho e amor, segurando a parte dos pés, né, próximo aos calcanhares. Dei os comandos no nome do Senhor Jesus, falei: coluna, alinhe-se, pelve, alinhe-se, perna direita, cresça, alinhando-se à esquerda. E comecei a dar os comandos no nome de Jesus e ordenando, né, com fé: cresce, cresce mais, cresce mais, cresce mais. E a perna foi crescendo, crescendo e crescendo, como sempre, para a glória de Jesus, que maravilha! E alinhou. Aí me veio uma ousadia, preste atenção nisso, me veio uma ousadia. Eu falei: José, tu quer que ela fique maior do que a outra? Aí ele ficou meio assim, aí não é. Aí eu falei: em nome de Jesus, perna direita, cresça mais e passe da esquerda. E olha o que aconteceu, a perna não cresceu, gente, a perna cresceu ali, vum! Cresce mais, cresce mais, cresce mais, ficou nitidamente maior do que a esquerda. A perna outrora menor alinhou e depois, com mais comandos, passou, ok? Aí me veio uma outra ousadia. Aí eu falei: José, tu quer que a perna esquerda alinhe-se agora à direita e fique do mesmo tamanho? Aí eu falei: olha, tu vai ganhar alguns centímetros e tudo mais. Aí ele ficou: eu quero. Ele falou: eu quero, para minha surpresa. E isso eu nunca tinha feito, eu nunca havia feito, né? Já orei, eu acho que dá para contar nos dedos das mãos e dos pés, as vezes que eu orei por pernas, né? Ou desvios na coluna, pernas que realmente eram menores. Eu tive a oportunidade, um dia eu conto essa, de orar por um pastor que eu conheci. E de nascimento, cara, a perna dele era menor do que a outra. Ele era nítido. Quando ele estava em pé, você via ele capenga, assim, ele torto, entendeu? E muitos anos. E eu tive esse privilégio de orar. Não era somente um simples desvio, né? Vou colocar em aspas, simples desvio na coluna. Era realmente não tinha osso, né? Não tinha massa óssea em uma das pernas, de maneira que ele cresceu, né, faltando um pouco de massa óssea em uma das pernas, e por isso uma das pernas era menor do que a outra. Então dá para contar nas mãos, assim, dos dedos, das mãos e dos pés, as vezes que orei por pernas que cresceram e tudo mais, né? Não foram tantas, não, né? Mas nunca tinha acontecido isso. E para minha surpresa ele falou: eu quero. E eu orei e falei: olha, em nome de Jesus, perna esquerda, alinhe-se à direita agora, em nome de Jesus, vai. 1, 2, 3, pá, vai. E alinhou, galera. Alinhou. Ou seja, o cabra ganhou alguns centímetros. Eu não sei quantos, né? Perguntei a ele quanto ele tinha, ele falou, a gente não chegou a medir, né? Mas dias depois, ele me constatou que quando ele passava por um determinado lugar, o varal dava em uma parte do corpo. Né, dava na testa e agora deu perto da linha dos olhos, entendeu? Chegando no nariz, mais ou menos isso que ele me compartilhou. Eu falei: uau, você realmente ganhou alguns centímetros, cara. E foi uma alegria muito grande. Então foi isso, né? Isso, e eu não tinha percebido, ele já percebia, mas nunca tinha me falado. Toda vez que ele ia lavar a louça, ele sentia que uma das pernas ficava mais apoiada. E no próprio exercício que ele estava fazendo, ele falou que estava sentindo realmente, porque ele tinha treinado pernas, então a musculatura estava bem cansada. Então a perna que era menor estava puxando mais do que a maior, porque estava forçando mais no chão. Então eu não tinha conhecimento nenhum disso, né? Mas graças a Deus, atendendo uma vontade, e eu creio que foi o Senhor que colocou dentro do meu coração, eu pude ser útil na vida do nosso irmão, do meu irmão e seu, né? E ele foi livre de, no futuro, ter um desgaste, né, nos discos vertebrais e ter assim uma hérnia de disco, ou desenvolver um bico de papagaio, ou até mesmo uma inflamação no nervo ciático, né, uma compressão no nervo ciático e sentir dores horríveis, né?
Então ele foi livre de tudo isso, livre também de ter um desgaste no joelho, tem desgaste aqui na articulação perto do quadril. Então, graças a Deus, né, o Senhor me usou para ser bênção na vida do meu irmão. E ele é irmão, então ali houve algo que eu quero compartilhar com você, tá bom? Aí a gente vai entrar agora, depois deste testemunho maravilhoso, dessa experiência, dessa aventura, simples, porém um resultado assim extraordinário, né? Porque é simples, gente, eu já falei, eu não canso de falar, o processo é simples, mas o resultado é incrível, entendeu? Para você ouvir a Deus, é simples, né? Quando você ouve a Deus é simples, e quando você ministra, né, ora por cura ou por um milagre, é simples, mas o resultado é incrível, extraordinário ou sobrenatural, tá? E eu quero compartilhar um ensino com você da parte do Senhor Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. E o texto está em Mateus capítulo 4, dos versículos 23 ao 25. E o texto diz o seguinte, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda doença entre o povo. Ponto. 24. E propagou sua fama por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham graves sofrimentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e os curou. E muita gente o seguia, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Aqui claramente nós vemos Jesus Cristo, ele havia acabado de iniciar o seu ministério. Você pode ver no capítulo 4, a partir do versículo 12. Então Jesus havia acabado de iniciar o seu ministério aqui na Terra, aos 30 anos de idade, e ele havia também acabado de chamar os seus primeiros discípulos. Você pode ver a partir do versículo 18, e aqui no versículo 23 fala da rotina de Jesus, né? Percorrer as cidades. Nesse caso, ele percorreu toda a Galileia. E o que ele fazia, né, neste percurso? Enquanto ele percorria, ele ensinava nas sinagogas, ou seja, ensinava nas igrejas da época, tá? E o que ele ensinava? Ele ensinava acerca das verdades do reino. Ele ensinava as doutrinas, trazia ensinos espirituais. E ele usava parábolas para poder transmitir esse ensino, essas verdades. O que mais ele fazia? Ele pregava o evangelho do reino. Ele percorria pregando o evangelho, dizendo o seguinte: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Esta era a pregação de Jesus. A mesma pregação de João Batista. E ele também curava, né, ele percorria curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. Então ele curava toda, né? E no original, hebraico e grego, toda tem o significado de toda, todo, tá bom? Então toda é toda enfermidade e toda doença ele ia curando entre o povo, ok? E com isso a sua fama ia se propagando por todos os lugares que passava, e todos que sabiam, né, do que ele estava fazendo traziam, né, pessoas que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham demônios, né, os endemoniados, os loucos, os paralíticos, e Jesus os curava, né? E com isso muita gente seguia a Jesus de vários lugares, de várias cidades. Certo? Jesus, olha a rotina dele, que rotina incrível, né? Que rotina maravilhosa. Imagina, gente, coisa linda, você saindo por aí ensinando, pregando o evangelho do reino, curando toda a enfermidade e toda a doença de várias pessoas, não é?
Não é um show? Não é muito legal? Não é maravilhoso? Cara, isso é lindo, né? Você lê isso aqui, você tenta imaginar e fica uau, uau, que maravilhoso, certo? E eu quero te dizer uma verdade. Você está pronto? Você está pronta para ouvir? Eu quero dizer que Jesus te mandou fazer a mesma coisa. Jesus te mandou fazer o mesmo. Sair por aí ensinando, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças de endemoniados, lunáticos, tá? Paralíticos, até mortos também, entendeu? Tudo isso ele te mandou fazer. Abre comigo aí, ou dá uma olhada depois, anota aí, Marcos 16. Vamos ler do 14 até o 20, tá bom? Marcos, capítulo 16. Vou só abrir aqui, Marcos. Galera, você pode estar pensando que eu tô doidão, mas eu não tô doidão, não, tá? Vou ficar daqui a pouquinho. Quando mais e mais da presença do meu Senhor chegar. Aleluia. Vamos lá, Marcos 16, do 14 ao 20. Eu ainda tô tranquilo, você vai ver daqui a pouco. Ou nos próximos podcasts, tá? Vamos lá, a partir do 14. Jesus ele havia acabado de ressuscitar. Tinha aparecido a Maria Madalena, tinha aparecido a alguns discípulos e depois ele aparece a todos, né? Versículo 14 diz: por último, manifestou-se aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o viram depois de haver ressuscitado. Então Jesus tinha ressuscitado e aparecido, aqueles que eu já mencionei. E estes foram anunciar aos outros, mas eles não creram. Então Jesus tem que aparecer aos 11, todos eles juntos, né, para que eles crescem. Mas Jesus, como é maravilhoso, é lindo, amoroso, o que foi que ele fez? Lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, ou seja, denunciou a incredulidade deles e a dureza do coração deles, porque eles não criam, eles não estavam crendo, mesmo que testemunhassem a ele que ele havia ressuscitado. Oh, meu Deus, maravilhoso. Agora eu tô ficando doidão, gente. Chegou mais da presença, aleluia. Mais consciência da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, galera, olha só. E aí no 15, e disse-lhes, depois de ter, denunciado a incredulidade e dureza de coração deles, Jesus dirige a palavra a eles, continua dirigindo a palavra a eles, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ok? 16, a gente precisa ir até o final. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. Mas quem não crer será condenado. 17. Preste muita atenção. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos e, se beberem algo mortífero, ou seja, veneno, não lhes fará dano algum. Ponto e vírgula. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bora seguindo também. A gente não pode parar por aqui. Temos que ler tudo, tá? 19. E assim o Senhor, depois de lhes falar, depois de dar todo este comando, foi recebido acima no céu e assentou-se à direita de Deus, onde o autor de Hebreus diz que está até hoje intercedendo, ou seja, orando por nós. 20, para concluir. Eles saíram e pregaram por todas as partes, ou seja, eles obedeceram o comando de Jesus, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra por meio de sinais a acompanhavam.
Olha que coisa maravilhosa. Preste muita atenção nisso, meu querido. Preste muita atenção, minha querida. Jesus deu esses comandos, disse, e vai por todo mundo, prega o evangelho, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E falou acerca dos sinais que acompanharão os que creem. E aqui o versículo 20 diz que eles obedeceram, saíram e pregaram por todas as partes. E Deus ia cooperando com eles, confirmando a palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Não é a mesma coisa que aconteceu em Mateus capítulo 4, dos versículos 23 ao 25? Jesus que ia por todas as cidades, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todas as idades e doenças daqueles necessitados, daqueles que precisavam. E aqui ele não nos deu o mesmo comando, a mesma ordem, dizendo, continue a minha obra, né? Nossa, gente, isso é lindo demais. Jesus falou que é para você e para mim continuar indo, continuar anunciando, pregando o evangelho, certo? Quem crer no coração e confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus, este será salvo. Quem crê na mensagem que pregamos, este será salvo. Mas quem não crê, será condenado, ok? E os sinais acompanharão aqueles que crerem. No nome de Jesus, o que acontecerá? Haverá expulsão de demônios, ou seja, libertação de pessoas que estão aprisionadas por demônios. Falarão em novas línguas. Gente, pelo poder de Deus, pelo dom que nos dá, podemos falar tanto em línguas estrangeiras, como em línguas espirituais, celestiais, línguas estranhas. Espirituais. Está falando de poder, de capacitação sobrenatural. Expulsão de demônios está falando de autoridade. 18. Pegarão em serpentes com as mãos. Está falando de autoridade também. Autoridade sobre o quê? Sobre a criação, sobre a natureza, não é? E se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Está falando de veneno, envenenamento. Está falando de proteção sobrenatural. Naquela época, se era costume, né, matar as pessoas através do envenenamento da comida e principalmente da taça de vinho. É por isso que havia, né, o copeiro que servia o rei. Antes dele servir o rei, ele tomava. Sabia disso? Ele tomava, para que no caso alguém tivesse envenenado, quem morria era o copeiro e o rei se livrava. Então esta era a função do copeiro, não era somente servir o rei. Antes ele experimentava. Você queria ser copeiro? Então está falando de proteção sobrenatural de Deus. Aí, não lhes fará dano algum. Proteção. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está falando de autoridade espiritual, certo? Que recebe tudo isso, recebe todo aquele que se dispõe a obedecer a ordem de Jesus. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E não somente estes sinais, né, essas maravilhas, como cura, milagres, que foi o caso do nosso amigo José, irmão José, que recebeu a cura, né, a perna voltou ao tamanho, e depois foi milagre, a perna estendeu um pouco mais, e a outra também ele ganhou alguns centímetros, então um milagre, né? Ossos, os ossos foram estendidos de forma sobrenatural. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então não é somente para o anúncio e a testificação da mensagem que pregamos, tá? Porque a mensagem, eu não quero entrar muito nisso, vai ter um podcast falando sobre isso. A mensagem pregada sem demonstração de poder, sem demonstração do poder de Deus, ela não é aceita. Exatamente, ela não é aceita. E nós vemos muito disso, né, em diferentes lugares, onde
pastor ou um líder espiritual, ele se esgoela pregando, anunciando, né, cumprindo o ID, mas por não estar fazendo a segunda parte, né, dando o lugar para que os sinais sigam aqueles que creem. E eu quero fazer uma denúncia que muitos são incrédulos em relação a isso, muitos são incrédulos e duros de coração em relação a isso, muitos não creem, e aqueles que creem resistem isso, né? Mesma coisa que aconteceu, claro, que os discípulos, eles fizeram isso em relação à notícia de que Jesus estava vivo, né? Mas hoje, muitos fazem isso em relação ao poder e autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus servos, aos seus amigos, né, aos filhos de Deus. Então muitos resistem, são incrédulos e duros de coração. Então, além de testificar a mensagem que pregamos, além de testificar, o que mais estes sinais eles fazem? Bom, anota aí, 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 8 ao 11. Eu quero ler rapidinho, já estamos quase encerrando esse Compartilhe Aventuras pelo Reino. Espero que você esteja gostando. Eu quero dizer para você dar um like aí. Gente, quando você curte, quando você ouve o podcast e curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele o quê? Promove, exatamente promove. Então, se você tem preguiça, né, de compartilhar, dá pelo menos seu like aí e o YouTube vai fazer aquilo que você poderia estar fazendo para ajudar as pessoas a conhecerem essa mensagem, estes compartilhamentos que estamos fazendo aqui, estas verdades espirituais, ok? Ativa o sininho para que você sempre receba a notificação de novos podcasts, tá bom? Podcasts, a língua já quer enrolar aqui, ok? E se você não tem preguicinha, compartilha nos seus status, nas suas mídias sociais, ok? Não tenha vergonha. Que vergonha o quê? Tem que ter vergonha o quê? É de roubar e não levar. Já ouviu esse dizer aí? Olha, roubar não é certo, tá? É só um dizer. Mas vamos lá. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando. Bebi um pouquinho de água aqui para nós encerrarmos. 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 8 ao 11. O texto diz: o amor não acaba jamais, mas, preste muita atenção, as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão e o conhecimento atual ficará fora de uso. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte ficará fora de uso. 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas, quando me fiz homem, deixei de lado as coisas de menino. E o texto segue aí até o versículo 13, que inicia o capítulo 14. Bom, aqui no capítulo 13 da carta de Paulo aos irmãos em Corinto, está falando sobre o caminho mais excelente para a manifestação dos dons espirituais, que é iniciado aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, ok? Então ele fala acerca das línguas espirituais, de profecias, né, da caridade, fala acerca disso, né? E ele afirma que sem o amor, fazendo todas essas coisas sem amor, não vale de nada. É o caminho mais excelente para a manifestação dos dons, né, dos sinais e prodígios, do poder de Deus, em outras palavras, é através do amor. Tem que ser por amor. Não pode ser por ganância, não pode ser por soberba, não pode ser por altivez, nem prepotência, não pode ser por dinheiro, por construir império, por se amostrar, né, por crescer em mídia social. Não pode ser por isso. Tem que ser unicamente por amor. Primeiramente, amor a Deus. Amor a Deus, quando eu falo Deus, é amor a Jesus, é o Espírito Santo e ao Papai, tá? E, em segundo, e não menos importante, amor às vidas. Tanto aquelas que já foram salvas, como aquelas que estão sendo salvas e aquelas que serão salvas, no nome do Senhor Jesus.
Beleza? Então Paulo está falando acerca disso. E aqui ele inicia o 8, né? Aqui nós lemos dos versículos 8 ao 11. E eu quero trazer aqui o último ensino da parte do Senhor para fecharmos mais esse podcast, ok? Então me dê mais ou menos aí uns 3, 5 minutinhos que a gente vai fechar. Então ele fala sobre os dons e tudo mais, e aqui no versículo 8 ele diz, ó, o amor não acaba jamais, né? Ou seja, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, ok? João diz que, em 1 João, que Deus é amor, exatamente. O primeiro fruto que o Espírito gera no cristão, no crente, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é amor, exatamente. Então amor não é um sentimento, amor é um atributo de Deus e é o próprio Deus. Deus é amor. Então fala que esse amor é eterno, porque ele não acaba jamais, ok? Mas as profecias, elas caíram em desuso. As línguas, lembra as línguas espirituais mencionadas lá em Marcos 16? Falaram novas línguas, elas também cessarão. E o conhecimento atual, ou seja, é um dom que está mencionado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, deixa eu ver aqui, versículo 8, que fala que porque a uns é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então esse conhecimento mencionado no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13 é o conhecimento, o dom da palavra de conhecimento. E este poder, essa capacidade, ela ficará em desuso. Ok? E o 9 diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, em parte conhecemos acerca do passado e presente das pessoas e em parte conhecemos acerca do futuro das pessoas. Ok? Estes são dons de revelação que Deus dá aos filhos, ok? São dons espirituais, capacidades. Versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10, quando vier o que é perfeito, aqui não está falando mais de Deus, que é amor. Está falando daquele que é perfeito. Está falando de Jesus Cristo. Lembra que Jesus, lá no finalzinho, versículo, se não me engano, 19, fala que Jesus foi oculto pela nuvem, subiu aos céus, sentou à destra de Deus. Então ele vai voltar. E quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, ou seja, os dons, ficará fora de uso. Aí versículo 11 finaliza aqui, ó, tá? Quero finalizar no 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas, quando me fiz homem, você pode também substituir pelo sexo feminino, pode substituir, né? Quando eu era menina, falava como menina, pensava como menina, raciocinava como menina, mas quando me fiz mulher, né? Se pode também fazer substituição, tá? Deixei de lado as coisas de menino ou menina, né? Se você é uma mulher, ok? Então, Paulo está falando aqui acerca de uma transição, ok? De imaturidade para maturidade. Menino, ele começa falando de menino e termina falando de homem, né? Deixou de lado as coisas de menino, tornou-se homem, ok? Qual a segunda função dos sinais, dos dons? Edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, primeiramente, ela testifica acerca da mensagem que pregamos, né? O evangelho do reino. O reino de Deus chegou. Ele não vai chegar, ele já chegou, ok? Paulo diz que ele está dentro de nós, cristãos. Todo aquele que é filho e filha de Deus de verdade. Então, este reino precisa ser externalizado. E como ele é externalizado? Através dos dons espirituais. Através dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Ok? A partir do 22 você vai ver o fruto do Espírito. Então, a partir do fruto e dos dons, o reino de Deus ele é expresso ao mundo durante a pregação do Evangelho. Ok?
e depois é expresso à igreja durante o viver em comunidade, em comunhão. Quando você anuncia o evangelho, é para testificar acerca da mensagem que pregamos, que ela é verdadeira, entenda isso. E quando manifestamos dentro da igreja, é para a edificação dos irmãos, o crescimento espiritual da igreja, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Com isto, eu quero finalizar dizendo que os dons, o poder de Deus, a capacitação de homens simples, tá? Não cessou, permanece, porque Jesus Cristo ainda não voltou e a igreja ainda não é madura, ok? Então você pode viver isso todos os dias da sua vida, em todos os lugares, seja após um treino, seja dentro de um Uber, tá? Acabei de lembrar uma outra história também aqui. Um dia que orei por uma Uber, olha só, foi recente também, domingo, exatamente domingo passado, no dia 23, foi lindo. Depois, se o Senhor assim me permitiu, eu quero compartilhar, trazendo aí uma revelação da parte do Senhor, um ensino para a transformação da sua vida, assim como a minha tem sido transformada todos os dias, e como o apóstolo Paulo diz, de glória em glória. Então, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Deus te abençoe, tchau, 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 até o próximo podcast.